Fala galera, estamos aqui em mais uma entrevista, dessa vez com a presença da Paty, né, que interpretou a Evelyn. E eu também, como diretor, vou falar um pouco desse filme, né? Vocês já viram a parte 1, que foi com as meninas, e esse aqui é um pós, né? Então a gente vai falar também muito sobre esse processo pós-lançamento. E tudo que você quiser saber sobre o filme a gente vai falar aqui, então fique ligado. Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 27 anos, sou professora, não vou dizer que eu sou atriz, porque faz muito tempo que eu não atuo, né? Mas eu sou aí uma pessoa que gosta de desafio e aceitei a proposta do Juan e estou muito feliz, me sinto muito grata. Quem ainda não assistiu o filme, vá assistir o filme que está maravilhoso. Para mim foi um dos melhores filmes que eu já fiz aqui na nossa casinha, né, Manaus. Foi muito engraçado quando eu estava assistindo, porque os outros personagens, eles têm um viés cômico e eu me divertia muito. Então, quando eu estava me divertindo, do nada aparecia a Evelyn, a Patrícia. E vinha aquela tensão, né? Ai, lá vem. Aí eu me tocava depois que era eu que estava atuando e tal. E foi um peso bem grande, assim. Eu senti um peso muito grande, porque eu sou acostumada a fazer participações minimalísticas, assim. Entrou, morreu, sai, né? E aí eu não fazia ideia da imensidade que ia ser essa personagem, ia ser uma personagem muito importante, né? E eu fiquei muito nervosa, porque era eu que estava explicando. E eu não fazia ideia, porque quando a gente tá atuando, a gente não faz ideia, né? E do todo. Aí quando a gente vai assistir, caramba, então tudo aquilo que eu falei é aquilo que tá explicando. E na hora que eu aparecia, eu não podia cochichar, não podia rir na sala, porque tava todo mundo... Porque todo mundo queria ouvir a Evelyn explicar o que estava acontecendo. E foi bem louco, assim, pra mim. Eu não esperava tanto. Quando eu escrevi essa parte do roteiro, foi justamente pensando nas pessoas que não assistiram o primeiro filme, né? E eu acho que foi muito importante também ter ela ali, porque ela trouxe essa seriedade, né, que as pessoas falam, de explicar e trazer esse tom mais místico, né? E ela deu esse contraste, porque o filme até um certo ponto, ele tá bem cômico, né? Tanto que a personagem entra bem cômica, né? Namorado, isso, aquilo. E aí, bum, já entra na seriedade depois só que ela... desgraça. Quando ela cruza o caminho da Alice ali, ela já pega o tom mais sério, né? Acho que foi bom pra ter esse contraste na história, assim. Então, como a Evelyn falava, né? Eu acredito que todos nós temos aí um certo grau de mediunidade. Eu realmente acredito, né? Eu participei de algumas religiões, mas nada muito efetivo. Mas eu sou uma pessoa que eu sinto muitas coisas. Eu não posso estar em lugares com muita gente, que eu sinto a energia mesmo de ficar cansada, exausta e falar, vamos embora que eu preciso dormir. Por exemplo, se algo acontece, eu já presumo o final. Detalhes já me fazem entender o que pode vir a acontecer. Mas eu acho que eu só sou uma pessoa observadora mesmo. Mas algumas ocasiões aí foi além do que uma simples observação. Então eu creio que eu tenho sim um certo grauzinho, mas nada muito que eu ainda estou a desenvolver aí. De longe eu sou uma Evelyn da vida. Eu pensei em algumas pessoas sim, eu pensei em mim. E uma amiga nossa, que é cigana, né? A Maia da Cigana aí, quem quiser seguir, quem quiser... Ela realmente trabalha, né? Ela é cigana, ela se veste de uma forma maravilhosa. Então, todo aquele glamour, eu busquei um pouco dela, né? As características. E uma coisa muito legal da personagem, eu posso falar o que eu mais amei na personagem, além de tudo isso? Dessa força, de saber o que fazer. Eu gostei muito do que ela representa, porque ela é uma personagem negra que muda o cabelo. E eu sempre quis fazer um filme que eu pudesse usar o cabelo que eu quisesse, né? Que trouxesse essa representatividade. Eu queria que as pessoas como eu se olhassem na tela e falassem, poxa, tem uma moça ali. E a maioria do elenco é negro, né? Sim. É afro-amazônida. Só daí, a primeira vez que eu pisei pra fazer o filme, então, né? Tava todo mundo era afro-amazônia, daí eu fiquei, meu Deus, que maravilha, porque é muito difícil. Já fiz alguns filmes em que pediam pra eu alisar meu cabelo, pra eu amarrar.
E nesse filme não, ele me deixou bem livre, tanto que eu troco de cabelo aí umas 4 vezes, né, com o Max Braids, ele faz o meu cabelo. Todas as minhas referências que eu tive pra criar esse filme como um todo, né, no roteiro, na estética, são filmes dos anos 2000, 2010, e são filmes que eu amo, assim. Só que a maioria deles sempre eram representados por pessoas brancas, né, sempre no protagonismo de pessoas brancas. E aí eu achei muito importante isso, e a única coisa que eu pensei que era uma coisa minha, assim, de preferência, foi de colocar uma protagonista negra, né? E justamente por isso. Eu queria ver isso no filme meu, sabe? E aí, tipo, os casais negros, né, do filme, como essa personagem tem, eu acho que é muito importante. Por mais que a gente não fale diretamente dessas pautas, né? E acho que nem precisa, porque ela tá ali, ela tá na tela, né? Você vê ali e sabe que essas e outras pautas sociais importantes estão ali. Mas eu acho que a gente só não fala diretamente porque não é a intenção do filme, né? É um terror ali bem teen mesmo. Então, eu conheci o Juan já em outros projetos, né, Juan? Faz um tempinho já. 2019, era um filme que a gente tava fazendo junto. Aí eu conheci ele nesse projeto, ele pediu meu número, a gente começou a conversar, né? E aí eu saí um pouco traumatizada dos projetos que eu tava fazendo, eu falei, não vou fazer mais. Chega. Porque assim, as pessoas confundem, né? Querem ser arrogantes, sendo que nem estão pagando salário pra gente, né? No mínimo, elas precisam ter o bom senso. Tendo bom senso, tudo se consegue. E aí eu tava numa festa em 2021, né? 21. Tinha vacina já? Ah, tinha vacina. Tava dançando, aí eu vi o Juan, e aí, amigo, né? Porque eu saí, a gente bebendo e tal. Dançando, eu dançando com ele, a gente fazendo quadradinho. E o Lucas tava lá também. E o Lucas lá. E o Lucas, que faz o meu marido, né, no filme. E a gente dançando, então eu... Poxa, a gente precisa trabalhar junto, o Lucas atua super bem. Eu nunca faço um casal com o Lucas, ele é tão bonito, nós somos um casal pretão aí e tal. Aí o Juan chegou com a proposta, né? Amiga, eu tenho uma personagem perfeita pra você. Só te vejo fazendo ela. Aí eu, ai meu Deus. Só os traumas passando na minha cabeça, né? Do audiovisual. A gente vai conversando e tal. Ai, tchau, amigo, tchau. Aí eu fui, né? Tomara que ele esqueça dessa proposta, porque eu não... É porque assim, o Juan sempre foi uma pessoa muito bacana comigo, então eu não conseguiria dizer não. Eu tava com certo medo de projeto, mas eu queria no fundo fazer. E aí rolou que ele não esqueceu dessa noite, né? Me mandou mensagem. E a gente combinou e começamos a fazer o projeto. Né? Aí eu falei, amigo, eu não tenho tempo, eu trabalho muito e não sei o quê. A gente dá um jeito. Nem que tu atue sozinha, era. Eu não era a principal, né? Nem que você atue sozinha lá um dia. E a construção do personagem pra mim foi maravilhoso, porque o Juan, apesar, né, de ser o diretor, ele é amigo de todo mundo. Ele sabe que a gente está trabalhando, as pessoas não têm condições de chegar no local, ele estuda as logísticas, né, apesar da gente não ter patrocínio algum. Ele entende todas as problemáticas e ele deixa tudo muito fácil. Tinha vezes que eu ia atuar sozinha, gente. É que não aparece, no filme não aparece, parece que tá todo mundo junto o tempo todo, mas não. Era a cena lá do carro, era eu falando com o vento, e depois aparecia a Lenine, né? Mas não, acho que eu fui uma das personagens, eu e o Lucas, né? Que mais gravamos. Eu gravei sozinha, assim, acho que só 2 cenas que eu gravei com a galera, né? Por aí. É bem que nas últimas cenas, a personagem tava com aquela dureg roxa, né? Então eu usava esse material numa outra garota, que foi a Larissa. Muito obrigado, Larissa. Ajudou muito demais. Larissa, não que ela fez a nossa dublê. Maravilhosa, Larissa. Aí quando a Paty não poderia estar no set, ela entrava e fazia tudo dublê, né? É por isso que eu falo que é um trabalho 100% coletivo, né? Porque a duração dele só se estendeu porque a gente foi pensando nessa logística, digamos assim, pra saber quando que um poderia gravar com o outro, né? Mas o Juan, ele sempre foi muito objetivo, então acho que foi isso que foi o pontapé, assim, crucial. Porque ele chegou e falou, vamos gravar daqui até aqui, e esse ano aqui, no mês aqui, a gente vai lançar. E foi o que aconteceu, né? Ele foi muito objetivo, né? Vamos fazer essa cena tal, sem enrolação, fazia, pronto. Acabou. Sim, mas eu acho que rola uma pedagogia, né, Juan, da galera, de achar que tratando mal consegue as coisas. Eu nunca entendi isso, mas é uma pedagogia muito antiga, de gente antiquada. Acho que
ser ríspido vai trazer um bom resultado. Eu já acho o contrário nesse trabalho com o Juan. Eu vi que quanto mais você deixa tudo de boas, harmônico, o resultado, ó, fica bem melhor. Eu sempre, tipo, desde o meu primeiro trabalho que eu levei assim a sério, eu sempre tentei criar um ambiente que fosse harmônico, que a gente não tivesse... Porque se isso acontecesse, isso seria visível numa cena, sabe? Eu acho que o que é visível na cena, agora, né, vendo assim, é que muitas vezes a gente tava cansado e isso... Muito, nossa. Só aquela cena do final ali foram 4 pesado. dias de gravando, assim. E o meu cabelo caindo, eu tendo que trocar cabelo, e ela não podia. botando dread. Então, gente, eu me chamo Juan Lopes, né? Acho que todo mundo me conhece essa altura do campeonato, porque eu tô sempre falando desse trabalho, né? Diretor, produtor, roteirista, editor e tudo mais do filme, assim. Tô trabalhando no cinema de forma profissional, né? Mais séria, como um trabalho mesmo. Já faz uns 5 anos, né? Quem já viu o documentário sabe que essa história começa bem antes, né, na minha infância. Mas de forma profissional, já desde 2018, quando eu criei o canal, né? E comecei a trabalhar fazendo curtas, né? Já tive meu primeiro longa-metragem, que foi o Avenue 2. E agora estou com esse meu novo longa-metragem, que também, né, uma coincidência, ele é a continuação de um curta, né? Ele assim como o Avenue 2, que é a Visita Não Identificada, surgiu também de um curta, né? Então, o Hospedeiro do Mal 2, ele é o primeiro trabalho meu, autoral, pós-pandemia. Eu fiz alguns trabalhos durante a pandemia ali, né, os simples, e ali no pós, né, quando eu já tava podendo sair de casa para trabalhar. Mas esse, né, de forma autoral, é o primeiro, né, pós-pandemia. O roteiro começou a ser criado no final de 2021 para 2022. A criação do roteiro começou a partir do momento que eu estava conversando com os atores do primeiro filme, né, que não são atores de teatro nem de cinema, eram alunos interpretando eles mesmos, praticamente, num trabalho de escola, o Hospedeiro 1. E aí todo mundo sempre ficava falando, tipo, bora fazer a continuação, aquela parte do final tem um gancho para uma continuação, bora fazer a continuação, quando vai ter e tal. Eu sempre falando, vai surgir algum momento, né, assim que eu sentir que é o momento, vai surgir e tal. E aí eu tinha na minha mente de fazer primeiramente um curta-metragem, só que eu não consegui. Cheguei até a gravar algumas coisas durante 2021, mas foram interrompidas e eu acabei deixando o trabalho de lado, assim, né, pra trabalhar nesse projeto em outro momento. E aí pensando nisso, eu falei, tá, então deixa ele aqui na geladeira, né, congelar na geladeira. Vou pensar no Hospedeiro 2. E aí foi o momento que eu comecei a escrever. E originalmente, acho que é importante falar, esse trabalho já estava com praticamente todo o elenco do primeiro filme, né, no roteiro original. As personagens que eram da Gabi, né, da Gabi, da Laís e da Lenine, não iriam ser elas que iriam interpretar originalmente, né, eram outras atrizes. Só que aconteceu que cada uma teve um imprevisto ou aconteceu alguma coisa que elas tiveram que sair do projeto, né, então eu tive que reestruturar toda a história, porque tinha um outro contexto. Isso acabou fazendo um efeito borboleta. Eu tive que tirar vários personagens, várias situações, porque aquilo não tinha mais contexto, já que aquela atriz não estava mais lá, que é a do primeiro filme, né? Se não me engano, o João e o Sam são os únicos que ficaram desde do roteiro original. A gente começou a pensar como que a gente poderia trazer a história do primeiro filme, né, sem estar com a atriz no elenco. E aí foi o momento que surgiu essa ideia, né? Então vamos fazer o seguinte, a menina do primeiro filme passa a entidade para uma outra personagem e essa personagem se torna a protagonista do filme. E aí foi o momento de escalar o elenco, né? E no roteiro original, outro personagem que iria ter essa missão de explicar o contexto, né? O universo daquele filme. Não era a personagem da Evelyn, ela nem estava no roteiro original. Com essa falta desse personagem que estava no roteiro original, eu pensei quem que eu poderia trazer, né? E aí é o momento que eu peguei uma referência do filme Sobrenatural, porque lá tem uma personagem que ela também é médium, né? E eu amo essa franquia de filmes de Sobrenatural. E eu queria ter essa personagem no meu filme. Acho que caberia ali uma personagem que tivesse essa parada mais mística, né? Criei a Evelyn, e aí eu vi a Paty e falei, cara, ela é perfeita para fazer a Evelyn, assim, atrás também, né? Essa coisa mais séria, né? Nossa. O foco no início do filme
é mais o trio. Então, de imediato, eu já queria que fosse uma coisa bem marcada mesmo. Isso é proposital, porque é um filme teen, ainda mais no terror, a gente tem algumas marcações, né? Como é um filme simples nesse quesito, eu tinha escrito personagens que de cara você visse e soubesse quem são esses personagens. Então, eu quis criar um contraste nesse trio para de cara as pessoas saberem quem são. Então, a Alice ela é mais doce e mais ingênua, já a Leona é uma personagem um pouco mais cômica e às vezes até meio vilã. Eu até brinquei isso com a Lenine, né? Porque às vezes a gente não sabe quem que é o vilão do filme. Se é o Supai, que é a entidade, né? Mas a Leona também traz um pouco dessa vilania. Não digo vilania, mas ela é um pouco ácida, digamos assim, né? É aquele tipo de amigo que você não sabe se é fã ou hater, né? Que a gente brinca assim. Eu quis criar esse contraste. E aí, oposto a Leona, tem a Susana, que ela é mais fechada, séria. Eu quis trazer o pouco que o primeiro filme trouxe, que foi essa vibe mais teen. Como era mais escola, né? Aluno de escola, eu peguei isso e deixei numa vibe mais jovens adultos. Tanto na questão de independência, a gente fala minimamente nisso no filme, mas tem sobre independência, sobre amores, né? Quando você vai conhecer uma pessoa e vai tendo aquele frio na barriga e tal. Eu acho que eu quis criar essa atmosfera de primeiras vezes, né? Por isso que eu falo de jovens entrando na vida adulta, né? Eu queria que isso fosse com o elenco do primeiro filme, mas enfim, não deu pra fazer, mas mesmo assim eu acho que eu consegui trazer a ideia original, que era realmente mostrar personagem amadurecendo, né? O Sam, o Gustavo, que é o personagem do Sam, eu pensei logo de imediato num cara que fosse galã, mas não aquele galã babaca de filme de terror, né? Que é sempre o cara que é quase o primeiro a morrer nos filmes assim, de terror, né? Que quer ser o machão e tal. Eu queria que fosse o oposto, eu queria que fosse um cara bacana. Eu queria mostrar um relacionamento saudável, sabe? Eu queria que tivesse um cara que apoiasse ali a namorada na terapia, sabe? E o João, ele já vinha do primeiro filme, né? Eu não mudei muitas coisas, né? Até porque como ele é mais coadjuvante, eu quis trazer só essa vibe mais do primeiro filme. Mas eu acho muito importante a presença do personagem do João, que é o João, né? Ele faz o João e é o João. Porque ele traz essa coisa que faz uma menção a um filme passado. Eu gosto de fazer isso nos meus filmes, assim, de trazer personagens que acabam criando essa imersão, essa atmosfera de um universo ali, né? Com o elenco fechado, né? Eu comecei a gravar com o pessoal em junho. Inclusive, a primeira gravação que a gente fez foi com a Paty, né? A partir desse momento que a gente começou a gravar, né? Só que tiveram várias pausas, né, amiga? Entre uma gravação e outra, por conta justamente de ser um trabalho independente e a gente contar sempre com o outro, né? A gente tinha que esperar o momento do outro, né? Pra gente conseguir conciliar o horário de um com o outro, pra que a gente pudesse fazer a gravação seguir. E aí a gente pensou, né, que seria curto, né? Seria uns 3 meses, assim. E a ideia original seria que fosse um média, tá? Um média-metragem que seria, no máximo, até uns 50 minutos, assim. As gravações só foram terminar oficialmente em maio, quase um ano depois, né? A gente começou em junho de 2022, terminou em maio de 2023. Eu procurei os locais de gravação, né? O primeiro local foi o Sorvetão, gravamos lá. E aí depois eu precisava de locais pra gente fazer a casa dos personagens, né? Da Alice e da Laís. Aí da Alice eu consegui lá em Petrópolis, na casa do meu amigo, até um certo momento. Porque depois, tipo assim, de umas 3 gravações, ele falou: amigo, eu vou sair desse lugar e, tipo, vai ser já amanhã, entendeu? Na época, né? E eu, meu Deus, como vai ser amanhã? A gente tem mais 4 cenas pra fazer nesse lugar. E aí eu tive que adaptar, e algumas cenas que seriam na casa da Alice, né? A gente gravou aqui, nesse local, que é aqui que foi gravada a casa da Laís, né? E eu, com uma ideia na cabeça, eu penso de uma outra forma que dá pra fazer a cena, a ideia da cena, sabe? A ideia. Não o espaço, não com quem, mas quando a ideia tá bem fechada, qualquer ideiazinha com o que eu tenho, eu consigo fazer. Então, eu pedi a ajuda do Roberto, né, que é o dono dessa casa, a gente tá gravando. E aí ele cedeu a casa pra gente gravar. E aí eu adaptei as cenas que seriam na casa da Alice, mudei um pouco do contexto, né, porque já que não seria na casa dela, seria na casa da amiga dela. Eu mudei o contexto e gravamos aqui a cena. E aí ficou melhor ainda, né, porque lá, por exemplo, na casa do meu amigo não tinha um corredor. Se a gente fosse gravar essa cena que eu tô falando aqui, que você sabe qual é, né,
seria totalmente diferente, poderia ter nem ficado bom no resultado final, né? A gente conseguiu concluir aqui. Eu já tinha conseguido a casa da Elise, que foi namorada, que é a casa do João e do Gustavo. E a casa da Paty no filme, né, a casa da Evelyn, foi lá na casa do Mateco. Inclusive, obrigado, Mateco, por ceder a casa. E o San Diogo também ajudou muito na produção, no início da produção, né? Depois ele teve, enfim, ele não conseguiu prosseguir, mas eu agradeço muito o San Diogo pela ajuda que tu deu, sabe? E ele também cedeu a casa pra gente gravar, e inclusive a casa dele é aquela do banheiro, que a gente gravou numa garagem, botou uma luz, fingiu que é um banheiro. As principais referências pro filme foram Sobrenatural, como mencionei, Invocação do Mal, que foi o primeiro filme de terror assim que eu me apaixonei, sabe? Eu já tenho uma história com o Alien, né, que eu assisti quando eu era criança, mas foi só quando eu assisti o primeiro Invocação do Mal que veio essa paixão imediata de quero fazer algo parecido, sabe? E aí depois eu pensei em outras referências que não fossem de terror. Então a gente tem também alusão às Panteras, tem também uma coisa meio Scooby-Doo, tem uma coisa até de iCarly, sabe? Porque tem umas cenas no iCarly que se passa numa lanchonete. E eu queria muito essa pegada na lanchonete lá da sorveteria, essa coisa mais teen mesmo, sabe? Porque como é um filme teen, eu quis trazer isso. Carrie, a Estranha, a Garota Infernal, a Morte do Demônio. E também não posso deixar de falar também de Stranger Things, né? É uma pegada mais jovens, lidando com uma coisa sobrenatural, tem um pouco de romance também. E nessa parte do romance, eu me inspirei muito em novelas, né? Porque eu, quando eu era mais novo, eu era muito viciado em novelas, né? Na época de 2012, assim, tipo, o auge do Avenida Brasil. Eu acho que foi o momento ali que eu peguei algumas referências de clichê de casal, né? E eu acho interessante falar também de novela porque quando tem um certo momento no filme que a Gabi interpreta uma outra personagem, um outro personagem, né? A referência ali daquela parte da vilania foi um pouco de Carminha. Gente, foi isso a nossa entrevista. Espero que eu tenha conseguido falar, né, de uma forma bem clara, assim, sobre como foi a construção desse projeto, que pra gente foi muito especial, né? Pra mim, como um artista, como cineasta, eu tô muito realizado, né? Meu melhor trabalho até agora, né? Eu sempre me comparo com os trabalhos que eu fiz. E esse foi o trabalho que eu realmente... não só eu, né? Mas como todo mundo, atores, a produção... Todo mundo que cedeu o espaço pra gente gravar. Nos esforçamos muito para fazer com que esse filme fosse realizado e feito, né? Foi um longa-metragem, foi um ano de gravação. Foram muitas coisas que a gente passou, foram sacrifícios que nós fizemos, né? Então acho que é muito importante a gente falar sobre ele, né? Porque essa é a forma também da gente valorizar esse trabalho, né? Falando dele, divulgando ele, assistindo ele, né? Então você também que está vendo aí essa nossa entrevista, divulgue, fale para as pessoas de uma produção que está sendo feita aqui em Manaus, né, que é Amazônia, daqui, que tem pessoas independentes fazendo, artistas independentes, atores, todo mundo, né, que está, né, envolvido nesse projeto. E continue acompanhando a Cena Produções, tá, no Instagram, todas as redes, que eu estou sempre lá divulgando meus trabalhos, né. Esse é só o começo. Eu também quero agradecer a presença da Paty, que tá representando todo o elenco, né, inclusive... É verdade. A ela e a todo o elenco, eu quero muito agradecer a vocês, porque a gente sabe o que a gente passou, né, para ele ser feito, todas as coisas que tivemos que enfrentar, e enfrentamos e conseguimos. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.